Nos destaques do Panorama CBN, STF mantém a suspensão do piso salarial da enfermagem. Ministros querem que se explique de onde vai sair o dinheiro para o salário mínimo da categoria. Alexandre de Moraes libera as contas bancárias dos empresários apoiadores do presidente Bolsonaro, investigados por troca de mensagens, algumas defendendo um golpe de Estado em caso de vitória de Lula. O gabinete do deputado estadual Douglas Garcia, que intimidou a jornalista Vera Magalhães, se nega a receber as notificações de pedido de cassação. Crítico da atitude do parlamentar, o candidato Tarcísio de Freitas disse que Bolsonaro apenas reagiu a uma pergunta ao dizer que Vera dormia pensando nele. E a aposentadoria do tenista Roger Federer. Panorama CBN. Eu sou Leandro Gouveia, Juliana Prado está de férias. Enquanto isso, eu vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quinta-feira, dia 15 de setembro de 2022. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter suspenso o piso salarial da enfermagem, confirmando a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele determinou a suspensão por 60 dias até que sejam analisados os impactos na qualidade dos serviços de saúde e no orçamento de municípios e estados. Até a tarde desta quinta-feira, o placar estava em 7-3. Ainda faltava o voto da presidente do STF, Rosa Weber. Votaram contra os ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça, indicados por Bolsonaro, e Edson Fachin. Essa lei foi aprovada em julho pelo Congresso e sancionada em agosto pelo presidente. Mas a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços alega que o salário mínimo de R$ 4.750 terá impactos nas contas de unidades particulares e nas contas públicas de estados e municípios. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou em nota que a posição do Supremo não sepulta o piso nacional e que, diante da decisão, o Congresso precisa apresentar projetos capazes de gerar fontes de custeio para a medida. Ontem a gente tratou aqui que o governo trabalhava para reverter o corte de 60% no programa Farmácia Popular, previsto para o ano que vem, depois da repercussão negativa. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro disse à CNN Brasil que, se isso não for refeito agora pelo Congresso, o governo acertará essa questão ano que vem. Só que tem mais, o orçamento também prevê um corte de 95% para o Casa Verde Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida. Passou de 665 milhões, quantia já considerada insuficiente, para só 34 milhões. O Ministério da Economia admitiu que os recursos previstos ficaram aquém da necessidade e da vontade do governo federal, mas argumentou que a definição do valor final caberá ao Congresso Nacional durante a votação do orçamento. E o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou o desbloqueio das contas bancárias de empresários bolsonaristas investigados por troca de mensagens no WhatsApp, algumas delas apoiando o golpe de Estado em caso de vitória de Lula. Ao dar início às investigações, Moraes escreveu que não havia dúvidas da possibilidade de atentados contra a democracia e o Estado de Direito na conduta dos empresários. Agora, Moraes justifica que o desbloqueio das contas bancárias foi possível porque já passou o 7 de setembro. O ministro entende que verbas dos empresários poderiam ter patrocinado atos antidemocráticos durante as comemorações da independência. Ele acrescentou que a quebra de sigilo vai possibilitar o aprofundamento da investigação e verificação de eventual financiamento de atos criminosos anteriores. Vamos atualizar agora o caso da intimidação à jornalista Vera Magalhães. Integrantes do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo foram ao gabinete do deputado estadual Douglas Garcia, do Republicanos, para notificar sobre os pedidos de cassação do mandato por quebra de decoro parlamentar, mas não foram recebidos pelos assessores parlamentares e aí não puderam formalizar a notificação. Notificação que também foi enviada por e-mail, mas o prazo regimental só passa a contar a partir da abertura da mensagem, o que não tinha sido feito até esta tarde de quinta-feira. A presidente do Conselho de Ética da Alesp, Maria Lúcia Amari, e a Procuradoria da Casa estão estudando outras formas de concluir a notificação para que o prazo comece a contar. Já são 8 representações contra Douglas Garcia. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, falou sobre o caso na abertura da sessão do TSE. No Dia Internacional da Democracia, nós iniciamos a campanha pela paz nas eleições em 2022. Lamentavelmente, nós estamos vendo alguns acontecimentos
lamentáveis mesmo, de violência, seja violência física, como ocorreram entre eleitores, seja violência verbal. Tivemos a oportunidade de ver recentemente um deputado estadual agredir verbalmente uma jornalista, uma coisa totalmente fora dos padrões de civilidade. Então, o Tribunal Superior Eleitoral inicia hoje a campanha pela paz nas eleições. Ontem, Moraes determinou que a Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo investigue a conduta do parlamentar e tome as providências necessárias. Douglas Garcia era convidado do candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas, aliado de Jair Bolsonaro. E hoje, Tarcísio foi questionado sobre por que criticou a atitude de Douglas Garcia, mas não a do presidente Jair Bolsonaro, que também disse que Vera Magalhães é uma vergonha para o jornalismo. Contextos absolutamente diferentes. Assim, o Bolsonaro reagiu a uma pergunta. O deputado ele foi lá para um evento que não tinha nada a ver, instigar uma jornalista que estava lá trabalhando, estava lá cumprindo seu papel, desnecessário, né? Então ele não tinha direito de fazer aquilo. Usou uma credencial nossa, né, que a gente entregou, conferiu pela deferência por ser um parlamentar do partido. Você acha que a pessoa vai para lá para se comportar? Tarcísio minimizou, portanto, o fato de Jair Bolsonaro ter dito que a jornalista dormia pensando nele e fazia acusações mentirosas sobre o desestímulo dele à vacinação. No Ministério Público de São Paulo, Douglas Garcia é investigado por stalking, que é a perseguição, e também ameaça e dano emocional à mulher. A CBN apurou que o deputado é esperado na sede do Diretório Estadual do Partido Republicanos na segunda-feira. Membros do Republicanos afirmam que o caso pegou mal para Douglas Garcia, que agora está isolado na legenda. CBN Eleições 2022. Hoje o Tribunal Superior Eleitoral fez uma simulação do teste de integridade que vai ser feito nas urnas eletrônicas no dia da eleição. Esse teste já é feito tradicionalmente, mas pela primeira vez vai ser feito com biometria em 56 das 641 urnas de 18 estados e do Distrito Federal, isso depois de uma sugestão das Forças Armadas na Comissão de Transparência Eleitoral. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, reforçou que nenhum eleitor vai ser obrigado a participar e que o teste vai servir para verificar se há necessidade ou não da implementação da biometria. Isso vai melhorar o teste de integridade? É exatamente isso que nós vamos verificar a partir desse projeto piloto. Nós vamos verificar para ver se vale a pena instituir para todas as sessões ou se não há necessidade para podermos manter o teste de integridade como ele já existe. Esse teste de integridade é feito há 20 anos, desde 2002. A única diferença esse ano é justamente o uso da biometria em algumas sessões para liberar a urna que é usada no procedimento. Aí depois nada muda. Ao longo da votação, números anotados em cédulas são também digitados nas urnas eletrônicas. Aí depois das 5 da tarde, o resultado é apurado na urna eletrônica e confrontado com o obtido através da apuração manual. E até hoje, não foi constatada nenhuma divergência de resultado nesse processo. Falando dos candidatos à presidência, Ciro Gomes disse que não vai fazer campanha em Fortaleza, capital do Ceará, para não ter tristeza. Ciro se mostrou magoado e traído pelo racha entre PT e PDT, que é o partido dele, no estado que ele governou. A declaração foi dada em visita a Recife. Não cancelei a agenda em Fortaleza não, apenas eu não quero ir, confesso a você, não tenho nem vontade de comentar. Mas eu tenho notícias muito tristes do que tem acontecido, sabe? É muito duro uma pessoa como eu dar a vida inteira para uma comunidade e preparar líderes importantes e sentir a faca da traição nas minhas costas. Então, eu não quero ir lá para não ter tristeza. PT e PDT se separaram no Ceará e causaram um racha inédito na família Ferreira Gomes. Ciro se tornou o único a entrar na campanha do apadrinhado Roberto Cláudio, do PDT, que é ex-prefeito de Fortaleza. Os irmãos Cid e Ivo Gomes, que sempre foram parceiros nas eleições estaduais, romperam o palanque local por entenderem que Ciro atuou de forma isolada para que o partido escolhesse o nome de Roberto. Ciro acusa o ex-governador Camilo Santana, do PT, de traição e culpou também o ex-presidente Lula pelo fim da aliança entre os dois partidos depois de 15 anos. A candidata Simone Tebet
rebateu críticas sobre uma suposta incoerência por defender o voto em mulher e também ter sido a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Simone Tebet afirmou que o estímulo ao voto feminino não deve incentivar a defesa do que ela chamou de malfeitos, no caso da ex-presidente, as pedaladas fiscais. Em relação à ex-presidente Dilma, em relação às mulheres, nós não queremos privilégios. Nós não estamos aqui para passar pano em malfeitos de quem quer que seja, homens e mulheres. Todos nós temos os mesmos direitos e obrigações. Ponto. O que eu tenho sustentado é que mulher, sim, vota em mulher, contrariando a máxima, lamentavelmente, que muitos homens colocam, de que a mulher não vota em mulher. Então não é que eu estou levantando a bandeira de que mulher vota em mulher. Eu estou sempre tendo que ficar na defensiva, defendendo as mulheres e mostrando, vocês estão equivocados. Mulher vota sim em mulher. E o PT entrou com uma ação no TSE pedindo a suspensão de um site impulsionado pela campanha de Jair Bolsonaro com propaganda negativa contra o ex-presidente Lula. Apesar de não constar como um dos sites de Bolsonaro na declaração ao TSE, o domínio consta com o CNPJ da campanha e o nome do presidente como proprietário. Está chamado de LulaFlix. Ele foi criado no fim de agosto e atualizado em 11 de setembro. Os advogados de Lula afirmam que essa página traz notícias falsas sobre o ex-presidente que já foram desmentidas. E eles alegam também que é proibido impulsionar propaganda negativa contra outras candidaturas. O senador Randolfo Rodrigues, do Partido Rede, que integra a campanha de Lula, afirma que tenta conter na justiça o avanço da desinformação. É tentar neutralizar ao máximo a estratégia de mentiras que o bolsonarismo utiliza, né? A trincheira que nós vamos batalhar para buscar isso é a trincheira jurídica. O que se chama de fake news, o que são mentiras, notícias falsas, essas coisas todas, buscam claramente atentar contra a vontade dos cidadãos, contra o Estado de Direito. A estratégia para combater isso é acionar os mecanismos do Estado de Direito. E o advogado especialista em direito eleitoral, Marcelo Weick, confirma que a lei proíbe o impulsionamento. O impulsionamento é vedado pela legislação. Isso pode gerar não só a derrubada do site, obviamente, como também a eventual ação de abuso de poder econômico e outras consequências, como aplicação de multa, eventualmente também até mesmo alguma implicação no campo do registro do candidato que foi responsável pelo patrocínio. A campanha de Bolsonaro disse que não vai se pronunciar sobre o assunto. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo autorizou o registro da candidatura do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para as eleições deste ano. A decisão foi tomada pela maioria dos membros da Corte, foram 4-2. Cunha concorre ao cargo de deputado federal pelo PTB. Em 2016, ele teve o mandato cassado por causa de irregularidades relacionadas à CPI da Petrobras. O político estava inelegível até 2027. E o Ministério Público do Rio de Janeiro fez uma operação que prendeu um candidato a deputado que declarou à Justiça Eleitoral ter R$5.100.000 em dinheiro. É o empresário Clébio Lopes Pereira, conhecido como Clébio Jacaré, do União Brasil. Além dele, outras 4 pessoas foram presas. A acusação é de que elas fazem parte de uma organização criminosa que assumiu o controle da prefeitura de Itatiaia, no sul do Rio de Janeiro, com a nomeação de funcionários fantasmas. Clébio Jacaré estava em casa num condomínio de luxo na Barra da Tijuca e os agentes apreenderam R$30.000 e $3.000 em dinheiro vivo. O vereador e ex-prefeito de Itatiaia, Silvano Rodrigues da Silva, também foi alvo da operação. O juiz Marcelo Rubioli determinou ainda o afastamento de 5 vereadores e de um suplente em Itatiaia. O Ministério Público suspeita que o mesmo grupo tenha dado esse golpe em outras prefeituras do estado, mediante pagamento de propina a prefeitos e vereadores. Sabatina CBN, o Globo e Valor. E hoje foi ao ar a segunda sabatina da série com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Paulo Otávio, do PSD, negou os escândalos de corrupção revelados pela Operação Caixa de Pandora, quando era vice-governador na gestão de José Roberto Arruda. Embora à época o ex-secretário de Relações Institucionais e delator da operação, Durval Barbosa, tenha confirmado a arrecadação de R$110 milhões em propina, Paulo Otávio afirmou que não sabia o que acontecia.
Com relação ao governo Arruda, foi um governo com muitas realizações. O governo chegou a ter 80% de aprovação da população. Em determinado momento, houve uma pessoa que tinha ligações com o governador, apresentou umas fitas, essas fitas, inclusive, anteriores ao governo, é bom deixar bem claro, e isso criou uma crise política de muita envergadura, até porque existia uma disputa presidencial naquele momento, era o lançamento da candidatura da Dilma, o Serra, candidato do outro lado, e existia uma crise interna no nosso partido, o PFL, e que fez com que a questão tornasse uma dimensão muito grande. O empresário, que tem evitado declarar apoio a presidenciáveis, afirmou ter mais ligação com Jair Bolsonaro pela convivência no Congresso, mas também disse que tem respeito pelo ex-presidente Lula. Paulo Otávio, que nos últimos anos vinha demonstrando apoio ao governador Ibanez Rocha, se mostrou favorável ao adversário e deu nota 8 para a gestão. Depois recuou, deu média 6. Ontem, a senadora Leila do Vôlei, do PDT, foi entrevistada. Amanhã é a vez do atual governador Ibanez Rocha, do MDB, às 10h30 da manhã. Todas as entrevistas ficam disponíveis no site e no YouTube da CBN. O governo revisou a estimativa de crescimento do PIB para 2,7%. A previsão anterior era de 2%. Para 2023, o governo manteve a projeção de alta de 2,5%, enquanto o mercado prevê uma estagnação na economia no ano que vem. Já a estimativa de inflação nesse ano recuou de 7,2% para 6,3%. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão de hoje em queda de 0,54%, aos 109.953 pontos. O dólar comercial subiu 1,18%, fechou o dia cotado a R$ 5,23. O euro é negociado também a R$ 5,23, com valorização de 1,37%. Panorama CBN. E um ganhador da Mega Sena foi assassinado em Hortolândia, no interior de São Paulo. Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, foi encontrado ontem com vida, com sinais de espancamento às margens da rodovia dos Bandeirantes. Ele foi levado ao hospital, mas morreu. Ele ganhou 47 milhões de reais na Mega Sena em setembro de 2020. Mesmo com essa informação, a Polícia Civil ainda não descarta outras motivações, de acordo com o delegado João Jorge da Silva. Todas as linhas de investigação estão abertas. Se alguém sabia que ele tinha dinheiro, sim, sabia. O bairro que ele vivia, todo mundo sabia que ele possuía um numerário, não quantum, mas que era um numerário razoável. Todas as investigações estão sendo feitas, não é verdade que foi sacado tudo, perfeito? Então, muitas informações são desencontradas, por isso que é extremamente prematuro afirmarmos alguma coisa. Olha, Jonas desapareceu na terça-feira, depois de fazer uma caminhada. Durante esse período, os criminosos tentaram sacar 3 milhões de reais da conta, mas não conseguiram. Mas fizeram transferências de 18 mil reais e mais 2 saques, que totalizaram 2 mil reais. E a Justiça do Rio condenou os traficantes que derrubaram um helicóptero da polícia há 13 anos, no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na zona norte do Rio. Na ocasião, 3 dos 6 agentes a bordo da aeronave morreram. Os demais, juntamente com 3 policiais militares que estavam no solo, também ficaram feridos, alguns gravemente. Magno Fernando Soeiro Tatagiba de Souza e Leandro Domingos Berçot tiveram pena de 193 anos por 3 homicídios e 6 tentativas de homicídio. Em 2019, outro réu, Luiz Carlos Santino da Rocha, foi condenado a 225 anos pelo mesmo caso. Todos são considerados chefes do tráfico da principal facção criminosa do Rio. E a Justiça de Minas Gerais tornou réus 5 servidores da Secretaria Estadual da Saúde acusados de furar a fila da vacinação contra a Covid-19. Todos ocupavam cargos da alta cúpula da pasta. Entre eles, o ex-secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, e o ex-secretário adjunto, Marcelo Cabral, que são candidatos nas eleições deste ano pelo Partido Novo. O Ministério Público diz que eles se apropriaram em janeiro do ano passado, de maneira consciente e voluntária, de vacinas que pertenciam aos municípios e também que foram usados os 5% destinados à reserva técnica para vacinarem 832 servidores da Secretaria de Estado da Saúde. Os envolvidos dizem que não cometeram nenhum crime, alegam serem vítimas de perseguição política e que faziam parte da linha de frente do combate à Covid-19 e que, por isso, poderiam receber o imunizante. Trago agora uma apuração exclusiva da CBN de que o número de pessoas presas em 2022 na cidade de São Paulo por sequestro envolvendo extorsão
é o maior dos últimos 4 anos. E o que tem aumentado o número de casos é a facilidade com as transferências via Pix. Desde o início do ano, 174 foram presas. Em todo o ano passado, foram 138. Além disso, 9 adolescentes foram apreendidos, é o número mais alto dos últimos 4 anos. A repórter Bárbara Falcão obteve esses dados por meio da Divisão Antissequestro da Polícia Civil. De acordo com o delegado Paulo Pius, a atuação de grandes quadrilhas, inclusive com mais de 10 pessoas, é responsável por inflar as estatísticas de prisão. Mas o número de inquéritos também aumentou. Subiu de 83 em 2021 para 88 em 2022 até agora, e a gente ainda está em setembro. Segundo o delegado, uma parte considerável dos casos tem início em sites de relacionamento. Um grande problema que nós temos hoje desse índice não estar mais baixo é justamente os sites de relacionamento, onde o bandido escolhe a sua vítima. É bem diferente tá andando na rua, vê um carro bom, vai lá e arrebata. No caso desses sites de relacionamento, eles escolhem a vítima e as pessoas gostam de ostentar. De acordo com outro delegado, Tárcio Severo, titular da 3ª Delegacia Antissequestro, que lida principalmente com sequestros relâmpago, nos últimos anos a modalidade evoluiu e atualmente a forma mais comum de tentar obter vantagens das vítimas é por meio de transferências via Pix. Nós tínhamos uma primeira fase do sequestro, na qual era basicamente caixa eletrônico, eles arrebatavam a vítima e levavam para o caixa eletrônico, fazia compra em shoppings. Na segunda fase veio as maquininhas e agora com o Pix também, além da facilidade agora que é instantânea, ou seja, a vítima no período que ela está no cativeiro, as transferências estão sendo realizadas. E além da alta no número de ocorrências e prisões, também aumentou o percentual de crimes esclarecidos. Saltou de 58% no ano passado para mais de 80% até agora, em 2022. Indo para o noticiário internacional, o Parlamento Europeu rebaixou o status da Hungria para autocracia eleitoral, devido à degradação do Estado de Direito. A resolução foi aprovada por 433 votos a favor e 123 contra. De acordo com a resolução, a Hungria não deve receber fundos para recuperação pós-pandemia se não cumprir as recomendações da União Europeia sobre o Estado de Direito e as decisões judiciais. O Parlamento Europeu destacou ainda que a Hungria não pode mais ser considerada uma democracia plena. Esse é o primeiro movimento da União Europeia em resposta ao governo do nacionalista Viktor Orbán, no poder há 12 anos, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Em julho, a ministra da Inclusão Social da Hungria pediu demissão depois de um discurso do primeiro-ministro Orbán que ela classificou como nazista. Ao falar sobre imigração na Europa, ele afirmou que os europeus não querem se tornar mestiços. A Rússia alertou os Estados Unidos que o fornecimento de mísseis de longo alcance ao exército da Ucrânia cruzaria uma linha vermelha e poderia envolver Washington no conflito. Os americanos já enviaram dezenas de sistemas de lançamento de foguetes a Kiev, mas ainda não há informações sobre projéteis de fabricação americana. O recado foi dado pelo Ministério das Relações Exteriores russo. A agência nuclear da ONU pediu à Rússia que retire as tropas da usina nuclear de Zaporíjia, na Ucrânia. O texto foi apresentado por Canadá e Polônia e foi aprovado por 26 dos 35 Estados-membros. As forças russas assumiram o controle da usina em março e a região tem sido constantemente bombardeada, o que aumentou o temor de um acidente radioativo. E o presidente russo Vladimir Putin agradeceu ao governo chinês pelo apoio à invasão na Ucrânia. Ele ainda afirmou que o eixo Pequim-Moscou tem um papel fundamental na estabilidade da região. E a Justiça da Argentina encontrou mensagens no celular de Brenda Uliarte em que ela admite ter organizado o atentado contra a vice-presidente Cristina Kirchner. O namorado dela, Fernando Sabag Montiel, tentou atirar contra a política no dia 1º de setembro, mas a arma falhou. De acordo com o jornal La Nación, Uliarte planejava atentados contra Kirchner desde o dia 4 de julho. Ela confessou a intenção do crime à amiga Agustina Dias, que foi detida na segunda-feira. E o cantor canadense Justin Bieber cancelou de vez a turnê que passaria por São Paulo, Argentina e Chile. Inicialmente, as apresentações tinham sido suspensas. Na semana passada, ele escreveu que depois de sair do palco do Rock in Rio no domingo, a exaustão tinha tomado conta e ele percebeu que precisava fazer da saúde a prioridade.
Ele atribuiu essa decisão à síndrome de Ransom-Hunt, que deixou o rosto dele parcialmente paralisado no início do ano. Quem comprou os ingressos vai ter o valor devolvido. A turnê de Justin Bieber também estava prevista para passar por África do Sul, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Israel e Índia. E o tenista suíço Roger Federer anunciou a aposentadoria das quadras. As últimas partidas serão na Laver Cup em Londres entre os dias 23 e 25 de setembro. Federer tem 41 anos e não joga desde julho do ano passado. Após a derrota nas quartas de final de Wimbledon, na Inglaterra, um dos torneios mais importantes do circuito, passou por uma cirurgia no joelho. Em comunicado, ele anunciou que o retorno vai ser também o último ato de uma das carreiras mais vitoriosas. Ele disse: "Trabalhei duro para retomar minha competitividade, mas conheço os limites e as capacidades do meu corpo." Segundo Federer, a decisão tem um gosto agridoce. This is a bittersweet decision because I will miss everything the tour has given me. But at the same time, vou perder tudo o que o circuito me deu, mas me considero uma das pessoas mais sortudas do planeta por ter atingido um nível que eu nunca imaginei e por muito mais tempo do que eu pensei que fosse possível. Foram 24 anos de carreira, disputou mais de 1.500 jogos, permaneceu 310 semanas na liderança do ranking mundial, com 103 títulos, 20 deles nos chamados Grand Slams, 6 no Australian Open, 1 em Roland Garros, 8 em Wimbledon e 5 no US Open. Finally, to the game of tennis, I love you and will never leave you. E assim encerramos o Panorama CBN com trabalhos técnicos de Daniel Mesquita. Se você quiser conversar comigo, mandar mensagem, procura por Leandro Gouveia nas redes sociais. No Instagram é LeReisGouveia. Amanhã tem Panorama de manhã com a Bianca Santos, direto do Rio, e eu volto depois no Panorama da Noite. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.